Deus continua abençoando. Vamos colocar em pé. Eu quero ler a Bíblia em Hebreus capítulo 13. Versículo do verso 10 ao 14. Diz assim: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Pai Celestial, abençoe a palavra que foi lida, que possamos, Senhor Deus, ser ajudados por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho, daria um pequeno título, o propósito de sua morte. Nós vemos a Bíblia dizendo aqui no verso 12 de Hebreus: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nós não temos, nenhum homem tem uma condição própria de chegar a essa santificação. Nós somos santificados através de Cristo. E Ele morreu para nos dar condição de viver uma vida perfeita. Porque nós vemos, mas às vezes nós pensamos, por que Jesus teve de morrer? Se Ele simplesmente viesse a este mundo e não morresse, nós não estaríamos aqui. Porque a Bíblia diz em São João, capítulo 12, versículo 23, e Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então era necessário ele vir e morrer na cruz, para que através de sua morte, nós pudéssemos ter vida. E se hoje nós estamos aqui, é porque Ele derramou o seu sangue ali na cruz. Nós estávamos em Cristo. O profeta diz na mensagem: Deus é revelado em sua própria palavra. Ele diz que quando Cristo foi ao Calvário, nós fomos com Ele. Quando Ele desceu à sepultura, nós descemos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Só existe uma forma de saber quantos grãos tem contido naquela semente de milho.
Quantas sementes estão contidas naquela semente de milho? Jogando aquela semente na terra, plantando ela. Mas se aquela semente não morre, ela não manifesta, e ela não germina, ela não vai manifestar o que está nela. Então Jesus veio e morreu na cruz. E nós somos a semente do sangue. Nós somos os filhos e filhas de Deus, redimidos. Agora o propósito da morte do Senhor Jesus foi nos dar a vitória. E na mensagem perfeição, o profeta ele diz assim: se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Então, para que nós fôssemos perfeitos na presença de Deus, para que nós seja perfeito, Cristo teve de morrer. Porque nós somos aperfeiçoados por Jesus Cristo. Se houver uma coisa que você possa fazer para que de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas essas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque para começar, você é pecador. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecados, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Então nós vemos, irmãos, que era necessário Cristo vir e pagar o preço. E quando nós temos consciência do que aquele dia no Calvário significa, nós vamos ter outro sentimento acerca da Santa Ceia. Porque a Bíblia diz que é para nós fazer isso em memória dele. Lembrando da sua morte, lembrando do preço altíssimo que ele pagou para que você e eu fôssemos redimidos. Agora o profeta pregou uma mensagem intitulada Saindo Fora do Arraial. Ele diz para que nós recebamos os benefícios, as bênçãos de Deus, nós precisamos sair fora do nosso arraial e ir ao arraial de Deus. Por isso a Bíblia diz, saiamos fora do arraial, levando o seu vitupério, se identificando com Cristo, como aquele adorador lá no Velho Testamento se identificava com o Cordeiro. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, a lei requeria a morte, por o homem haver transgredido, por o homem ter falhado. Então, aquele israelita, quando nasciam os cordeiros, ele apartava o mais bonito de todos, o mais gordinho, porque Deus não queria, Deus não aceitava um animal cego, Deus não aceitava um animal que tinha algum aleijume, tinha que ser um cordeiro perfeito, porque era uma sombra.
Aquele cordeiro apontava para o cordeiro que mais tarde viria e tomaria o nosso lugar, seria o nosso substituto. Então aquele homem separava aquele animalzinho, trazia junto de sua família, criava como se cria um animal doméstico. As crianças se apegavam àquele animal. Havia um amor tão grande, havia um sentimento por aquele cordeiro, mas todos tinham consciência que aquele cordeiro era o cordeiro que um dia seria sacrificado por causa dos seus pecados. E quando chegava o dia daquele cordeiro ser oferecido em sacrifício, havia uma verdadeira lamentação naquela casa. Havia uma dor no coração, havia um sentimento, porque seria como assim, irmão Sedenir? Eu cometi o crime e o seu filho vai ser punido no meu lugar. Eu errei, mas quem apanha é o seu filho. Eu roubei, mas quem vai para a cadeia vai ser seu filho. Não havia, aquele cordeiro não tinha nenhuma culpa. Ele era inocente, mas ele ia ser levado para ser sacrificado, para que aquele adorador continuasse vivendo. Irmãos, se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Cordeiro dos Cordeiros foi sacrificado. E ele se enfermou para que nós tivéssemos saúde. Ele nasceu pobre para que nós fôssemos ricos. Ele desceu ao nível mais baixo para te colocar na posição mais alta. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Qual o propósito da sua morte? Nos dá a condição de viver uma vida junto de Deus. Qual o propósito da sua morte? Abrir um caminho que nos dá acesso ao trono da graça. Qual o propósito da sua morte? Fazer de nós livres das nossas culpas. Qual o propósito da sua morte? Remover da nossa alma a mancha mais horrível, que é a mancha do pecado. Não há um cloro mais, não há cloro melhor do que o cloro do sangue de Jesus. Então aquele israelita tomava aquele cordeiro, havia choro, havia um lamento, e ele levava aquele cordeiro, colocava sobre o altar do sacrifício, colocava as mãos sobre aquele animal e começava a confessar as suas culpas. Lágrimas quentes corriam na face daquele israelita. Ele tinha consciência que aquele inocente cordeiro estava morrendo no seu lugar. E é o hino que diz: era eu quem devia morrer pendurado na cruz. Jamais poderei pagar esse gesto de amor. Só posso dizer para ele: obrigado, Senhor. O propósito da sua morte. E quando nós olhamos para o vinho, quando nós olhamos para o pão, quando nós viemos num culto especial como esse, isso quer dizer: eu estou aqui porque esse cordeiro que foi imolado lá na cruz ainda continua me salvando. Ele me salvou e continua me salvando. Ele me perdoou e continua me perdoando. Ele me sustentou e continua me sustentando. Quantos erros você cometeu no transcorrer desse mês? Quantos maus pensamentos? Quantas más intenções atingiram sua mente? Mas o sangue de Jesus continua falando em nosso favor. Se não fosse por Ele, se não fosse através da sua morte, se o grão de trigo
caindo na terra e não morrer. Se ele viesse a este mundo e não fosse ao Gólgota, eu não estaria aqui hoje. Foi necessário ele morrer para que eu tivesse vida. Portanto, diz o profeta, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho. E sob o Antigo Testamento, que era lei, quando o homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que, se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados. E estava errado, e sabia que era culpado. A lei requeria morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar. E quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e a balir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável! O coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada, enquanto ele esperneia e estremece, enquanto se estica, então estremece outra vez, bale, e o sangue esguicha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. E enquanto o adorador se conscientizava de que, por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse, na mínima sombra ele era culpado, porque aquela era a sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado e ele tinha de reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. Nós temos que reconhecer, irmãos, que esse cordeiro morreu no meu lugar, no seu lugar. E quando nós nos conscientizamos que esse cordeiro morreu no meu lugar, no seu lugar, pela fé, colocamos as mãos sobre esse cordeiro e dizemos: eu não merecia isso, mas o meu Jesus pagou. Eu merecia, pelos meus malfeitos, ter morrido. Eu merecia, pelos meus malfeitos, ter sido condenado à prisão perpétua. Mas ele chegou e abriu as cadeias e me libertou. E aí quando nós pensamos, sabe por que muitas vezes não existe gratidão? Porque nós não paramos para meditar no que a morte de Cristo significa para nós. Por isso não existe aquele entusiasmo, por isso não existe aquele gozo. O profeta diz, era para a igreja estar em regozijo, ao saber de tal morte como essa. Mas parece que ele fez porque nós merecia, quando na verdade nós não merecemos. Nós merecia o inferno. Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. O profeta diz assim, aquele adorador ele se conscientizava e sabia que aquele cordeirinho estava morrendo no seu lugar. E ele sentia dó do coitadinho. Mas o homem, tão logo, o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, sua vida está em seu sangue. Nós sabemos disso. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia espiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria
e ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que conhecia. Então vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal, o outro era homem, um animal inocente por um homem culpado. Mas, um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, esta tarde, às 3 horas, ele morreu, e o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a esse Cordeiro por fé, esse é um tipo diferente de cordeiro. Ele não é um cordeiro como aquele outro. Então a Bíblia diz assim, porque ele tinha de morrer? Qual o propósito da sua morte? Lhe dar vida. Porque ele tinha de ser moído? Ele não fez nada. Pilatos o examinou e disse, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ele era um cordeiro perfeito. A Bíblia diz em Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele tinha que derramar seu sangue, ele tinha que entregar sua vida em prol da nós. E há um hino que diz, irmãos, morri na cruz por ti, o que tu fazes por mim? É muito vir à casa de Deus e adorar a Deus, ao saber o que ele fez por nós? É muito dobrar o joelho e dizer, Senhor, quão agradecido sou por aquele dia no Calvário. É muito chorar aos pés desse Deus, choro de gratidão. Não é muito pouco. É muito pouco, é nada o que nós fizemos em prol do que ele fez por nós. É nada, irmão. Ele foi moído, eu achei tão importante o pastor César dizendo nesse encontro ali. Ele disse algo que me impactou. Ele disse, por que Jesus é curador se ele não é doente? A cura que ele tem não é para ele, é para ti. Para que ele é salvador se ele nunca esteve perdido? A salvação não é para ele, é para você. Por isso a Bíblia diz assim, que tomando o pão, deu graça, e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Isso é por vocês. Fazer isso em memória de mim. Quer dizer, toda vez que você tiver a oportunidade de vir perante a mesa do Senhor, lembre daquela morte. E eu termino dizendo, vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou. Se Ele só vivesse, Ele podia só me amar, mas não me salvar. Mas vivendo, Ele me amou. Quando Ele morreu, Ele me salvou. Sepultado, Ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitando, Ele me justificou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu estou aqui nesta noite. Quero ainda ler Isaías 53. Essa escritura, ela sempre me acompanha. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca.
não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja que tudo está relacionado a nós, irmão. Ele tomou as nossas enfermidades. Somos nós os doentes, mas ele tomou as nossas enfermidades. Somos nós os culpados, mas ele tomou as nossas culpas. Somos nós os transgressores, mas ele tomou as nossas transgressões. Tudo está relacionado a nós. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pensamos, Deus quis ferir, Deus quis oprimir. Mas por quê? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele tomou o fardo do meu pecado, do seu pecado, e levou. Para onde ele levou, pregador? Para a terra deserta. Ele levou para o seu lugar de origem. Mombrana diz na mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Ele diz que quando sua velha mãe tentava, por não ter os produtos adequados, removeram a mancha de suas roupas, ao invés de desintegrar aquela mancha, espalhava mais. Mas ele diz, depois criaram um cloro, com a química tão poderosa, que quando aquele cloro pinga naquela gota de tinta, aquela tinta se desintegra. Ela se desintegra, desaparece. Uma vez o sangue dos animais só cobria o pecado. Mas veio o Cordeiro dos Cordeiros. E uma gota do sangue do Senhor Jesus desintegra por inteiro o pecado, a culpa. E para onde vai, irmão Brana? E cada molécula volta para o seu lugar de origem. E o lugar de origem do pecado é o inferno. E para onde Cristo levou o fardo dos nossos pecados? Para o inferno. Por isso o profeta diz aqui, ele fala sobre Levítico 16, a respeito daqueles dois bodes, o bode expiatório, o bode missário. Ele diz assim, ele estava também neste sepultamento, e ele representou no Antigo Testamento, eles tinham dois, eles tinham a oferta pelo pecado na purificação do santuário, e essa oferta pelo pecado era que eles levavam dois bodes, e um bode era morto, e o outro tinha os pecados que eram colocados sobre o bode morto, ou colocados sobre o bode vivo. Lembre-se, Jesus era um carneiro, ele era o cordeiro, mas neste caso, ele se tornou um bode. Ele era a justiça, porque ele era Deus, o carneiro, mas ele se tornou um bode, pecado. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o seu lugar, ele assumiu as suas culpas. Ele se torna esse bode, pecado, para que ele pudesse ser a oferta pelo pecado, por mim e por você, de um carneiro para um bode.
de um carneiro para o bode. Por isso ele veio e se tornou o meu parente. O parente redentor. E Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes. Por um, ele morreu. Morreu pela expiação. O segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. E o bode expiatório tomou os pecados do povo e foi para longe no deserto para carregar os pecados do povo. O que foi isso? Foi a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus. Morrendo, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ele tomou os pecados do povo sobre si e os levou ao nível mais baixo do Hades, ao lugar mais baixo do inferno. Ele foi a oferta pelo pecado. Ele recebeu os pecados do povo, morreu por eles e também os pecados foram colocados sobre ele. E ele carregou nossos pecados para longe, tão longe. Ele carregou nossos pecados para longe, tão longe, que Deus não poderia vê-los nunca mais. Pense nisso. Aí o profeta diz: oh, a igreja poderia gritar aleluia. Mas parece isso não empolga. Isso, irmão, é como se o time estivesse perdendo o jogo. E no último minuto, o time que você torce virasse esse jogo e desse uma goleada no inimigo. Nem todos que estão na arquibancada jogam. Nem todos que estão na arquibancada entram em campo. Mas aqueles que torcem para tal time comemoram a vitória. E eu comemoro a vitória, porque o meu Salvador derrotou o maior inimigo através da sua morte, aquele dia no Calvário. E através da morte do Senhor, eu posso cantar vitória. O propósito de sua morte foi para me dar vitória. O propósito de sua morte foi para perdoar as minhas culpas. Nossos pecados não estão apenas perdoados, mas eles foram enterrados no mar do esquecimento, para nunca mais serem lembrados, sepultados. Ele carregou nossos pecados para longe. Eles não mais poderão ser lembrados, pois se foram, eles estão fora do olhar de Deus, estão paralisados, estão divorciados, estão repudiados. Deus não se lembra deles mais. Como a igreja deveria regozijar por saber que nossos pecados não mais serão lembrados. Eles estão colocados no mar do esquecimento, na sepultura, fora de qualquer ressurreição. Eles estão mortos, esquecidos para sempre. Eles são como se nunca tivessem acontecido. Depois de você arrependido, depois de você confessar, é como se você nunca tivesse cometido tais pecados. Como dizia o pastor Febroni, por isso antes de uma pessoa ser batizada, ela precisa se arrepender. E quando ela se arrepende de coração, Deus toma esses pecados e joga no mar do esquecimento. E agora ela começa uma nova etapa de vida. Um dia eu fui batizado nesse nome. Um dia você foi batizado nesse nome. O nome que tem poder para perdoar pecado. E Romanos 8 diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Ele os transportou para tão longe, que eles foram para o mar do esquecimento. Nós sabemos que essas coisas são, com toda certeza, cridas entre nós. Elas são, com toda certeza, a verdade. Elas são a verdade de Deus. Todas estas grandes coisas estavam além de expressões humanas. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tais coisas. Eu amo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. E quantos se sentem perdoados aqui nessa noite? Quantos se sentem livres? Livre da culpa. O propósito de sua morte foi para nos levar a uma vida de santidade. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Cante mais uma vez, mas abra seu coração. Oh, como eu amo. Porque Ele primeiro. Ele te amou quando você estava jogado lá no monturo. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Pai celestial, eu quero te agradecer nessa noite por aquele dia no Calvário, como aquele menino cego, que aquela comunidade se reuniu e pagou a sua cirurgia. Ele, quando chegou de volta, disse: não sei na verdade quanto isso custou, mas estou feliz por poder ver. Estamos felizes por estar aqui nessa noite, diante da mesa da ceia. Viemos, ó Deus, e fizemos memória daquele dia no Calvário. A sua morte não foi em vão. Por isso o Senhor, para santificar o povo, por seu próprio sangue padeceu fora da porta. Queremos seguir as suas pegadas, levando o seu vitupério, Pai, carregando a vergonha da cruz. Ajuda cada um aqui, Senhor, a se conscientizar do preço altíssimo que o Senhor pagou, para que pudesse estar aqui nessa noite. Amplia isso no coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu espero que todos tomem da ceia com sentimento, lembrando dele. Fazer isso, ter memória de mim. Assim como o adorador, o
culpado, ele levava o seu cordeirinho, criado como um filho, como nós chamamos um guacho, dentro de casa. Era como um filho, tinha que ser um cordeiro. Dessa forma, para que eles pudessem ter um sentimento vivo, tivesse uma dor. Se eles comprassem ali fora, eles não teriam esse sentimento. Então, aquilo doía quando morria. E você tem esse sentimento quando você sabe o que você era, o que você é e o que Ele fez por ti. Então, que você demonstre o teu sentimento, teu respeito. E lembre-se que a Escritura diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, para que não tome indignamente, em pecado. Senhor Deus, vamos neste momento ministrar ceia, mas não é ainda o suficiente os nossos agradecimentos, esse momento tão próprio, depois de ouvir o que ouvimos. Não conseguimos expressar, Senhor, à altura, como gostaríamos de expressar. Mas queremos dizer muito obrigado, muito agradecido. Como nos diz o hino, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. O Teu amor tem sido grande. E o Senhor não me ama mais hoje do que quando o Senhor me amou, quando eu estava lá no mundo. Obrigado, meu Pai. Olhe nesse momento para o coração de cada um de nós. Limpa-nos, Senhor, de toda hipocrisia, fingimento. Limpa-nos de toda maldade, de todo orgulho. Ó Deus, que o Senhor opere em nossas vidas até que sejamos a imagem pura de Cristo. Abençoe cada um dos teus filhos e filhas, tanto os jovens quanto até os mais velhos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Eu estava ali nessa reunião em Betim e ouvi uma coisa muito importante para mim sobre essas corridas, essas competições que tem por aí, que uma competição ela não termina enquanto o último competidor não atravessar a linha de chegada. E houve uma dessas competições que o homem treinou, mas na hora passou mal, sei lá, machucou. Na hora que deu o aviso, a saída, e a turma correram, mas não terminou ali a corrida. E aquele colega ficou para trás, sem poder caminhar quase. O que foi mesmo que houve com ele? Passou mal na arrancada, né? Mas ele não caiu, ele se manteve de pé. E alguém ali da arquibancada desceu, e era o pai dele, né? E o pai dele o abraçou, passou a mão na cintura e foi andando passo a passo com o filho até chegar na linha de chegada. Eu quero que Deus me abrace e te abrace e nos leve até o fim. Amém? O arrebatamento não pode acontecer, nada pode terminar. Não importa quão frágil sejamos.
há alguém para que nos ajuda. Sem mim nada podeis fazer. Lance sobre ele todas as suas dificuldades. Confia nele. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é pessoas que não estão, vamos dizer, vivendo uma vida cristã. Por isso diz a Bíblia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu não sou responsável se alguém toma da ceia indignamente, quer dizer, em erro. Eu não sou. Temos pregado, temos ensinado. Você é de maior, você tem consciência clara e sabe bem o que faz. O que eu posso é lamentar por você, se é que você não está em condições e nem se preocupa em estar em condições, não se preocupa em se consertar. É lamentável. Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um, neste momento, a ser sincero consigo e diante de Deus. Quando eu tomo do pão diante da congregação, eu estou dando um testemunho a vocês que eu não sou um blasfemo, que eu não sou um pecador, que eu não vivo nessas coisas pecaminosas como um ímpio, mas pelo contrário, estou me esforçando para servir a Deus. E se eu estou me esforçando, é o meu dever tomar da ceia. Eu espero que todos aqui estejam se esforçando. Como vamos também ministrar o lava-pés após a ceia, está em São João 13, né? Jesus fez o papel de um servo. O menor dos servos era aquele que lavava os pés das pessoas que chegavam na casa, até mesmo dos demais escravos. E olha bem, o Rei da Glória desceu do alto nível, se tornou humano. Isso foi uma coisa baixíssima. E como humano, em forma, vamos dizer, como humano, tomando essa natureza humana, pecadora, se fez pecado, como ouvimos, ele ainda desceu mais para baixo e lavou os pés de pecadores indignos. E a Bíblia nos diz que depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.
Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E o lava-pés não significa somente, vamos dizer, dar honra um ao outro. Representa também que você está limpo pela palavra, pela água da palavra. Lembre que Jesus lavou os pés de Judas. Ele disse que mais um não estava limpo. Quem era esse que não estava limpo? Judas, porque em seu coração havia maldade, traição. Então, significa o lava-pés que você já foi lavado com a água da palavra. Você já arrependeu, já fez o que você tem sido instruído a fazer. Vamos, nesse instante, praticar, tomarmos da ceia. E lembre-se, a ceia é um mandamento do Senhor, lava-pés, batismo. A Santa Ceia não é o que, vamos dizer, a comunhão. Comunhão é falar. Quando eu falo, você fala comigo, vamos ter companheirismo. Agora, enquanto eu estou falando aqui, nós não estamos em comunhão, porque sou eu que falo. Entende? Por isso, a Santa Ceia, ela é o mandamento do Senhor. Às vezes chamamos de comunhão. Mas comunhão isso nos ensina. Quando você ora e entra na presença de Deus, e você fala, para um pouco, deixa ele falar. Permaneça ali até ele te falar, pôr algo no teu coração. Entende? O grande problema é que nós levantamos e viramos as costas. Deus quer falar, mas não permitimos. Examine o seu coração, examine a si próprio. Levantemos as mãos. Pai, junto com a congregação nesse momento, em agradecimento pelo que o Senhor fez por nós, queremos dizer, estamos aqui com nossas mãos levantadas, o sinal de rendição, e juntos, Senhor, apresentamos a Ti o pão, que foi feito para essa finalidade, para simbolizar o corpo de Cristo. Pedimos que o Senhor o santifique, que Tu recebas, ó Deus, como tipo deste corpo, que na verdade também aponta para a Sua igreja, que é o corpo em Ti, que está em comunhão contigo, vivendo com o Senhor, lavado pelo sangue. Pai, consagra, Senhor, este pão e consagra cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. E tendo dado graças, o partiu. Se você tem alguma coisa contra alguém, como que Deus tem te perdoado, perdoa, vá à sua irmã, vá ao seu irmão. Se não pode fazer isso, já propõe em teu coração.
Quando você vê, encontrar aquela pessoa, você acerte. Não fica pensando, é ele ou ela que tem que vir a mim. Não fui eu que errei, fui ela. A Bíblia diz, vá você. Ore uns pelos outros. Aquele irmão ou irmã que está na ceia, aquele que tem estado andando errado, fraco. Ore por ele, ore por ela. Ore pelo seu filho que está afastado. Semelhantemente, tomou o cálice e deu graças. Pai, quantas vezes já foi levantado o vinho diante de Ti, durante esses 2 milênios, sempre o Senhor teve um povo comprometido contigo. E aqui estamos, Senhor, é a nossa vez e apresentamos a Ti o vinho que o Senhor viu antes da fundação do mundo, e eu peço que Tu consagres para esta ceia. Aqui está o símbolo do sangue, o preço, a vida que custou a nossa salvação. Não foi ouro nem prata, mas foi o sangue do justo, inocente. Pai, receba e consagre. E por favor, pela Tua misericórdia, nos mantenha sempre sob este manto, sob o sangue de Cristo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Podeis assentar? Vamos deixar os irmãos lá de baixo, que estão lá no porão. Que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho
transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem do fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear. (251) Morri na cruz por sol. Morri na cruz por ti, morri pra te salvar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, com dor, com dissabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti,
tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, breve tá voltar. Morrer na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. (252) As bodas do Cordeiro, Lá menor. Muito em breve neste mundo, minha luta vai ter fim, encerrando a carreira. A fé guardo para mim. Desde já uma coroa preparada já está, e o Senhor justo juiz a mim seguirá. Não somente a mim, mas a todos que vencer a coroa da vitória lá no céu vai receber. Quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Quando a luta terminar e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro.
a peleja é intensa, mas já chega o seu final. Quando então vou receber o meu galardão real, lutarei varonilmente como filho de Abraão. A prudência de Davi e o valor de Gideão aproxima o grande dia glorioso da vitória. Quando o exército de Cristo será coroado de glória, quando a luta terminar e a espada eu guardar, glória a Deus. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro, quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Dois discípulos caminhando a Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica
fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e deu, e eles então reconheceram. Cheio de gozo em ver o Filho de Deus, no mesmo instante ele fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém ao seu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira lhe esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Deus, o seu Pai lá no céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mister nesta hora a Escritura cumprir. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo lugar na caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro subiu sem reclamar.
Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo lugar na caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Orando e dizendo ao Pai: consumado está. Madrugada do terceiro dia ele vive. É maior. É madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer. Lá no sepulcro, onde Cristo jazia, não há mais corpo algum. O vivente entre os mortos surgiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou. E Maria e os que lá estavam presentes correm proclamando o que passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontraram no mesmo lugar, dos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Ide, proclamai entre as nações que eu vivo.
Ele vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz. 194. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe glórias, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, aqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou.